Olá, internauta da TV Anesp, a sua TV de políticas públicas. Estamos hoje dando início a uma nova série de programas, a TV Anesp e-book, no qual nós vamos entrevistar autores de livros que publicaram livros sobre políticas públicas. Estou aqui com o nosso colega Geraldo Góes. Geraldo Góes, ele é EPPGG da 4ª turma. Atualmente está lotado na Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA, acumulando experiências em diferentes órgãos, diferentes cargos e unidades. Ele já passou, por exemplo, pela coordenação de meio ambiente do IPEA, ele é um ex-pesquisador de economia de saúde do IPEA também, integrante da assessoria econômica do Ministério do Planejamento e trabalhou na Secretaria de Previdência Complementar e Previdência Social do Ministério da Previdência e Assistência Social. Também formou-se em Engenharia Eletrônica na UERJ, tem uma pós-graduação em Economia pela FGV e é doutor em Economia pela UNB. Vasto currículo, professor. Boa noite. Boa noite. E ele está lançando o livro Macroeconomia, junto com o seu colega Sérgio Gadelha, pela editora Juspodium. Boa noite, professor. Boa noite, Gustavo. É uma grande satisfação estar aqui na TV Anesp, que tem cumprindo com brilhantismo essa função, ao nosso entender, com brilhantismo essa função de difundir a importância das políticas públicas no país. Com grande satisfação que estou aqui hoje. Uhum. Perfeito. O livro, digamos assim, cheguei a dar uma folheada, é um livro bastante denso. Parabéns pelo texto em si. Quais são os principais tópicos do livro? Esse livro ele é resultado de toda uma experiência profissional de mais de 10 anos dedicado ao magistério, dos mais diversos níveis, tanto preparatório para pessoas que queriam ingressar no serviço público, como para alunos que queriam fazer o preparatório para um técnico, para o mestrado, como para profissionais também como reciclagem. E basicamente é um livro de macroeconomia que eu divido basicamente assim em 4 partes, né? A primeira parte, a gente trata do que nós chamamos de macroeconomia normativa, que seria balanço de pagamentos, as contas nacionais, taxa de câmbio, né? E mostra as principais indicadores de atividade macroeconômica. Macroeconômica do país, do né? país, inclusive a parte de oferta monetária também, sistema financeiro, etc. Essa é a primeira parte. Né? Perfeito. Talvez para o nosso internauta ter percepção em si, macroeconomia se refere é diferente da microeconomia. Sim, perfeito. Excelente colocação a sua. A economia, ela, do ponto de vista epistemológico, né, ela se divide em duas grandes vertentes, a microeconomia e a macroeconomia. A microeconomia estuda o comportamento isolado dos agentes econômicos. As decisões dos agentes econômicos são ações volitivas que tomam decisões porque os recursos econômicos são escassos, eles precisam fazer uma alocação eficiente desses recursos. Então, o estudo das decisões a nível individual do agente, aí nós chamamos, a ciência econômica estuda isso através da chamada microeconomia. E já a macroeconomia estuda o comportamento econômico como um todo. Então, quando você que assiste televisão, escuta um rádio, que você escuta falar sobre PIB, taxa de câmbio, taxa de juros, isso na verdade são variáveis macroeconômicas, variáveis que estudam o comportamento da economia como um todo. Né? Aqui tem uma metáfora muito usada que diz que a microeconomia é como se fosse um microscópio, um microscópio, né, para o economista. E a macroeconomia é estudada através de uma luneta. Mas, do ponto de vista epistemológico, foi a maneira que a ciência se desenvolveu. Né? E até hoje, e é um paradigma que raramente vai ser mudado, apesar de que existe hoje o que nós chamamos de microfundamentos da macroeconomia. Que, inclusive, um dos capítulos da terceira parte do livro trata exatamente disso, né? De como, a partir da segunda metade do século XX, começou-se a fazer uma revisão teórico-conceitual na economia, buscando exatamente microfundamentar as decisões macroeconômicas. Perfeito. Em resumo, vamos colocar assim, o primeiro capítulo, então, trata dos grandes indicadores nacionais. Na verdade, são 19 capítulos. Tá, ok, perfeito. E a primeira parte, então, é exatamente o que a gente chama de economia normativa, que é contabilidade nacional, balanço de pagamento, taxa de câmbio e oferta monetária. Né? Essa é a primeira parte. A segunda parte, a ciência econômica ela tem muito relacionado com a questão de modelagem.
né? Isso desde os seus primórdios. Né? Desde meados do século XIX, quando a ciência começou, por volta de 1950, até antes mesmo, no final, os primeiros estudos isolados de economia, já usavam a matemática como uma ferramenta. Então, do ponto de vista metodológico, sempre se pensou sempre se utilizou a matemática como uma ferramenta importante para expressar o fenômeno econômico. Claro que do ponto de vista de concepção das questões, sempre houve uma ênfase maior, né, nessa questão matemática ou não. E essa clivagem, na verdade, continua até hoje. Né? Então, a parte de modelagem é importante. A parte do livro pega toda a parte de modelagem do modelo clássico, modelo keynesiano, modelo de Mendel-Fleming, os modelos um pouco mais recentes, né, que incorporam, né, só para algumas pessoas que já estudam economia, a abordagem SLM, ela foi desenvolvida a partir do Hicks Hansen, com uma leitura do livro do Keynes, que é a Teoria Geral do Emprego dos Juros da Moeda. Não foi o Keynes que fez a curva ISLM, na verdade foi o Hicks e o Hansen, a partir da leitura do Teoria Geral. E esse arcabouço teórico conceitual, ele funcionou desde de 36, desde da grande recessão, na verdade até o pós-guerra, né, até a década de 50. E um pouquinho antes da década de 50, 60, né, pela primeira vez no mundo, você começou a ter um fenômeno esquisito para os economistas, que é a estagflação, que é a inflação e recessão. Certo. E esse arcabouço mais keynesiano ficou um pouco... perdeu um pouco a capacidade, né, a robustez de explicar aquelas questões. E nesse ínter, então, os bancos, começou-se então uma mudança, que é uma revisão, a nova síntese neoclássica, né, com Milton, principalmente com Friedman, com Sargent, etc. E do ponto de vista prático, os bancos centrais, eles pararam de usar, né, os agregados macroeconômicos como sendo um instrumento de política monetária, e passaram a usar a taxa de juros. E isso, a partir da década de 80, os bancos centrais no mundo todo passaram a adotar, né, o chamado de retrometas de inflação. O Brasil, muito tardiamente, também passou a adotar também. Mas foi um dos últimos países de crescimento a adotar o regime de metas de inflação. E a partir de metas de inflação, você passa a ter, na verdade, os juros como instrumento de política monetária. Enquanto que no modelo ISSLM, você tinha, na verdade, os juros como uma variável endógena, como uma consequência e não causa. E isso foi durante muito tempo. Então, a partir dos anos 2000, a teoria macroeconômica começou a se reinventar essas questões, né? E aí, na verdade, a LM foi assim, abandonada na construção desse arcabouço teórico. A curva LM, que mostra o equilíbrio no mercado monetário, ela foi abandonada por uma curva de regra monetária. Basicamente uma regra de Taylor que diz como é que o Banco Central reage em termos de taxa de juros nominal, no Brasil, por exemplo, taxa Selic, como é que ela reage em relação ao afastamento da meta de inflação e do hiato do produto. Certo. Então a gente mostra isso, a segunda parte é essa modelagem. Essa discussão de modelos de entendimento macroeconômico. Né? E essa parte que eu acabei de falar, na verdade, no último capítulo mostra a evolução desses paradigmas. Muito interessante. Tá? Essa é a segunda parte. Né? A terceira parte, então, como eu tinha comentado, a gente estuda os microfundamentos da macroeconomia, que é basicamente as teorias de função-consumo, investimento, como é que os agentes econômicos tomam as suas decisões para chegar nas variáveis macros. E aí surge então essa questão de você ter a economia como realmente um instrumento de política pública, regra versus descrição, né, a teoria uma coisa muito importante, né, em economia, e nós estamos vivendo hoje claramente isso, essa clivagem entre economistas que acham que o que é importante é a demanda, outros que acham que é importante a oferta. A economia pelo lado da demanda e pelo lado da oferta. Por exemplo, claramente hoje no Brasil há um diagnóstico de que é preciso fazer reformas estruturais, porque nós precisamos aumentar a produtividade, diminuir os gargalos que tornam o país menos competitivo, abrir a economia, de maneira que você atua a economia pelo lado da oferta. Né? Certo. Já independente de um modelo mais keynesiano, né, onde está mais pelo lado da demanda. Então surgiu nessa terceira parte, a gente fala exatamente isso, sobre o ciclo reais de negócio, como surgiram esses modelos. Né? Essa clivagem é parecida com o que a gente fala, que a imprensa fala em economistas ortodoxos e economistas desenvolvimentistas? Grosso modo poderíamos pensar que falar que sim, muito grosso modo. Certo. Né?
Então, os microfundamentos é a segunda parte. E a quarta parte, né, exatamente, eu coloco essa parte da evolução e eu uso uma coisa que eu mostro, principalmente para o jovem que está começando seu estudo na faculdade, é um modelo muito usado hoje que é equilíbrio geral dinâmico estocástico. Aquele modelo que chama-se DSGE, Dynamic, né, Stochastic, equilíbrio geral, que é um modelo de equilíbrio geral onde você tem todos os agentes econômicos, consumidores, famílias, governo, setor externo. Então é um modelo de equilíbrio geral, né? Ele é um modelo dinâmico porque as trajetórias das variáveis de produção, consumo, câmbio, emprego, etc., elas são acompanhadas ao longo do tempo. E é estocástico porque no modelo, no equilíbrio de steady state, de longo prazo, você permite choques. Então você tem e tem sido muito, e basicamente os bancos centrais hoje no mundo todo estão usando esse modelo. Sim, por exemplo, a Inglaterra usa, eles chamam de Beckman. Apelidaram o DSGE deles de Beckman. O Portugal apelidou de Pessoa, o Pessoa. O Brasil apelidou de Samba. Né? Existe o Samba, que na verdade é um modelo DSGE que o Banco Central usa, né, para tomar suas decisões no Copom. E não é só o Banco Central, na verdade, os bancos centrais no mundo todo eles operam com uma certa... existe um certo caldo de cultura técnico na qual eles caminham um pouco junto. E hoje, basicamente, todos os bancos centrais usam DSGE. Né? Das economias mais avançadas em desenvolvimento, né? Da OCDE principalmente. E ao mesmo tempo você tem a modelagem DSGE para fazer essas análises de curto e médio prazo, você tem geralmente a adoção do regime de meta de inflação. E é nesse contexto é que surgiu essa nova macroeconomia. Né? E é algo interessante, porque esse modelo DSGE ele surge no contexto de Real Biden Ciclos, né? Que é um modelo extremamente ortodoxo. Mas o mundo, a política pública, no curto prazo, econômica, ela é extremamente keynesiana, você tem que montar ficções. Né? Então, é a chamada nova síntese econômica, que pega esse modelo que surge dos microfundamentos clássicos, mas coloca pintadas, né, keynesianas, para poder que o modelo se torne útil para fazer a política pública, de econômica, de microeconomia, de macroeconomia, não só monetária, mas também fiscal. Né? E é isso que, por exemplo, muitos economistas fazem no Ministério da Fazenda, na SPE, no IPEA, no Banco Central. Né? Os departamentos, né, que trabalham com macroeconomia trabalham exatamente com esses arcabouços, né, conceituais e teóricos. Perfeito. Me parece ter um diferencial na tua obra com relação a outros livros de macroeconomia, que é essa experiência que você tem no setor público, justamente. Sim. Assim, que permite você fazer análises em termos de como funciona o Estado. Você tem uma experiência prática de trabalhar dentro do governo. É verdade. Um dos capítulos, a gente chama de exatamente a questão da macroeconomia do setor público. Porque quando você estuda finanças públicas, você tem aspectos microeconômicos e macroeconômicos. E nós, com os capítulos, nós colocamos exatamente isso. Né? A gestão, por exemplo, da dívida pública, uma dívida pública para ter uma trajetória sustentável, quais são os parâmetros que nós temos que estudar. A questão também da receita pública, dos gastos. Também tem um capítulo estudando essa questão de finanças, macroeconomia do setor público, que basicamente é finanças públicas aplicadas. Né? E o objetivo é esse, o objetivo foi lançado, o livro foi lançado aqui em Brasília, teve uma repercussão boa, né, na comunidade, nas pessoas que trabalham com o tema. Vai ser lançado, inclusive, no Rio de Janeiro, pela Fundação Getúlio Vargas, no dia 19 de setembro, vai ser lançado lá no Rio. E provavelmente nós devemos lançar também em São Paulo, pela Ordem dos Economistas do Brasil. Né? Você teve vários técnicos do governo que elogiaram bastante, né? O Alexandre Watt. Adolfo Saxida. Você teve vários... Sim, é muito bom quando a gente tem dos nossos pares o nosso reconhecimento. Eu acho que isso é uma métrica muito boa da nossa capacidade, quando os nossos pares reconhecem o nosso trabalho. É muito gratificante isso. Né? E dentro desse contexto em si, ele serve o livro tanto para, digamos, alunos de graduação, pessoas que estão prestando concursos públicos, estudantes de políticas públicas em geral? Sim, o livro, na verdade, ele tem uma parte que é o livro-texto, que são 900 páginas, né, que tem esses 19 capítulos, nessas 4 partes, e tem um caderno de questões com questões resolvidas e outras propostas. O objetivo é aquele aluno que pensa em fazer um concurso numa área para o Banco Central, para a BNDES,
né, para uma área econômica, que são concursos, ou para gestor, porque também, eu acho que as pessoas devem saber que a carreira de especialista público de gestão governamental, em regra, são pessoas muito bem formadas do ponto de vista de economia, tanto micro quanto macro. Que além de cair no concurso, também um curso de formação na Escola Nacional de Administração Pública é muito pesado. O pessoal sofre lá dentro da escola. Né? Então, eles têm uma boa formação e faz parte também do dia a dia de um gestor trabalhar com esses temas. Se não é metendo a mão na massa, fazendo a política, mas articulando e podendo, e com outros, com quem está implementando a política. Né? Então, tem a parte realmente para a própria espécie de concurso, tem a parte também, o aluno que vai ter a própria ANPEC, que é o mestrado em economia no país. Já há muitos anos, ele é articulado, concentrado pela ANPEC, Ação Nacional de Pós-Graduação em Economia, que de maneira democrática, correta, lícita, com a periodicidade que é incomum no Brasil. Né? Tem duas certezas no Brasil, que vai haver carnaval e vai haver prova da ANPEC. A gente brinca assim, né? Quer dizer, todo mês, de setembro, uma vez por ano tem essa prova da ANPEC. E o nosso livro também, né? Ajuda com certeza, já tem muito feedback de vários alunos e também foi feito com essa pegada também de ajudar as pessoas que queiram fazer prova na ANPEC. Um diferencial do livro é porque, claro, você tem excelentes manuais, né, primorosos, né, de macroeconomia, mas exatamente de uma maneira estanque, naquela visão mais acadêmica, mais da faculdade, mais pedagógica. E o livro permite exatamente fazer esse alinhamento, essa visão um pouco mais de alinhavar, né, de ter uma visão um grande manual, na verdade, onde permite uma pessoa que não saiba nada de economia, ao final da sua leitura, e será com certeza uma pessoa que tem uma sólida conhecimento nessa área. Se estudar com afinco, né? E outra coisa acho super interessante é que esse conhecimento de macroeconomia assim, é essencial para o desenho e implementação de políticas públicas, né? Em outras palavras, a gente tem a gente repara isso em si, digamos assim, que boa parte da nossa demanda profissional como gestores em si tem que fazer análise econômica de projetos em si. Sim, cada vez mais, né, o Brasil está passando hoje por uma questão de restrição, não só o Brasil, o mundo todo, né? Está passando uma questão de restrições orçamentárias. O Estado, né, está cada vez mais menos recursos. Né? E numa situação como essa, é muito importante avaliar. Política pública tem custo. Né? Não às vezes toma-se uma decisão de fazer uma política pública como se não houvesse um custo de oportunidade muito grande. Porque se aquela política pública, aquele gasto consubstanciado num gasto público, numa despesa pública, não for feito não for desenhado, implementado com o devido cuidado, isso é ineficiência, isso é uma má alocação. E como os recursos são escassos, isso gera muitas distorções, não só do ponto de vista econômico, mas principalmente gera falta, aquele recurso que poderia ser aplicado na saúde, na educação. Isso não é só um discurso, é um fato. Então, cada vez mais, será exigido de um gestor, né, essa formação em economia, seja na parte de macroeconomia, né, por exemplo, na avaliação de séries temporais, você tem que saber fazer um tratamento dos dados, né, porque para você fazer inferências, relações causais em macroeconomia, você tem que ter uma ferramenta, uma sofisticação econométrica muito grande. Muito grande. Por quê? Porque senão você não pode chegar a conclusões que, como tem muitas variáveis acontecendo ao mesmo tempo, tem que estar muito bem definida essa questão. Né? Então você tem que ter conhecimentos técnicos na macroeconomia e na microeconometria. Então, basicamente existe hoje a macro, assim como existe a micro e a macro, a parte aplicada convergiu para a chamada microeconometria e a macroeconometria. Entendi. A macroeconometria vem da política monetária, a política fiscal. Né? Já a microeconometria é muito usada em avaliação de políticas públicas, por exemplo, técnicas econométricas, né? Por exemplo, como diferença em diferença, regressão logística, DIF, assim vai, né? Probit, são uma série de técnicas microeconômicas, né? Onde você permite fazer avaliação de política pública. Basicamente, você constrói um grupo de controle, um grupo de tratamento, um grupo, né? E você faz um contrafactual para perceber, caso a política pública não fosse sido implementada, qual seria a diferença em termos de bem-estar. Então isso realmente é uma tendência, né? A aplicação dessas técnicas. Né? Você tem uma previsão de lançamento, então, no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, teve agora em Brasília, foi assim, no Carpe Diem, né? E tive a oportunidade de rever muitos ex-alunos, foi muito gratificante pessoalmente para mim, de ver vários amigos que não vi há alguns anos, né? Inclusive professores meus.
E aí vamos lançar agora no dia 19 de setembro na Fundação, já tá inclusive anunciado, né, no site, que vai ter o lançamento, e 19 de setembro, na livraria da Fundação Getúlio Vargas, lá em Praça de Botafogo. E nós estamos em articulação para lançar em São Paulo, na Ordem dos Economistas do Brasil. Eu acho que vai ser no Terraço Itália, que é muito, muito bom. Que é muito bom ali. Provavelmente você só lança livro em lugar bom, assim, né? Carpe Diem, Terraço Itália, a livraria lá no Botafogo, tá? Então, mas o livro com certeza merece, sendo, digamos, um resultado em si de todo E sim, toda eu gostaria aqui de densidade. falar que é um trabalho, um livro não de autoria, né, de autoria e do professor Sérgio Gadelha, tá? Isso é muito importante, tá? Que foi, na verdade, um grande amigo, foi meu aluno, depois tornou um amigo pessoal, e que isso foi uma construção realmente conjunta, de fazer um capítulo e volta, foi um processo muito prazeroso em construção com o professor Sérgio Gadelha, né? Ok? Perfeito. Então, digamos, fica então aqui o registro, então, o livro Macroeconomia, do professor, meu colega aqui, Geraldo Góes, E do professor Sérgio Gadelha, pela editora Juspodium, disponível basicamente na internet. Na internet, no site da Juspodium. Exato. Bom, internauta, esse foi o programa Anesp e-book, que que vai trazer a partir de agora autores de livros para mostrar os novos trabalhos que estão sendo feitos, tanto sobre políticas públicas, tanto por membros da carreira de PPGG, quanto por outros autores que se disponham a apresentar suas obras. Muito obrigado pela audiência e até logo.